Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar sobre recuperação de estrutura, reforço estrutural com manta de fibra de carbono. Tá? Primeiramente, o que é uma manta de fibra de carbono? É indicada para reforço estrutural, reparo e retrofit de substrato de concreto. A manta ela é um tecido com fibra de carbono que ela normalmente é unidirecional. Ela tem uma grande resistência à tração, 3.000, 4.000, 5.000 MPa. Então ela é muito mais resistente que o aço. Então ela tem que formar um compósito com epóxi para que o epóxi dê a aderência na estrutura e possa transferir as cargas. Então vamos ver aqui. Apropriada para a utilização do concreto armado de pilares, vigas, lajes, paredes e estacas. Campos de aplicação: edifícios, pontes, rodovias, ferrovias, túneis, cais, tudo de concreto que você precisa de reforço. Claro, a depender da geometria. Pode ser que a geometria não favoreça. Você tem pilares com seções muito grandes, vamos supor, uma seção muito maior com relação a outra, já complica um pouco você utilizar a manta de fibra de carbono, tá? Vantagens: fácil instalação, rápida execução e liberação da estrutura, né? Depende da cura do epóxi, da resistência do epóxi, quanto mais cedo, mais liberado você libera mais rápido. Resistência à corrosão, não requer manutenção e baixo peso e espessura sem influência na estrutura original. Você vê que se você faz o encamisamento, você aumenta a seção do pilar, mas se você usa uma manta de fibra de carbono, você aumenta 3 milímetros, então praticamente imperceptível na estrutura. Então nem incorpora carga e nem incorpora espessura na estrutura que você vai tratar, tá? Principais características: flexível, alta resistência, automodularidade, fácil instalação, longa vida útil e leve peso próprio, como falamos. É utilizada para reforço de cisalhamento, confinamento, reforço à compressão com confinamento e reforço de flexão. Aplicação em aumento de cargas móveis em armazéns. Você tem um armazém e vai aumentar a carga móvel, você aumenta. Aumento de volume de tráfego em pontes, viadutos. Instalação de máquinas pesadas em edifícios industriais. Mudança de utilização da estrutura. Outra, reforço de sísmo da estrutura de concreto armado. A manta de fibra de carbono foi desenvolvida no Japão quando teve aquele terremoto de Kobe, há muito tempo atrás. Então ele tinha que recuperar rápido as estruturas. Então foi utilizada a manta de fibra de carbono, que ficou popular, porque é rápido e você não tem, como eu falei, aumento de peso, nem muito menos o aumento de espessura. Reforço de dano na estrutura, impacto de veículos, incêndio, etc. Alteração de função estrutural, como remoção de pilares e aberturas em laje. Um shopping em Salvador, uma vez, eles fizeram uma abertura na laje, sem dimensionamento, e foi lá e fez o processo com a manta de fibra de carbono e não teve mais problema nessa abertura. Reforço de erro de projeto e a execução da estrutura, né? Você teve um erro de projeto, subdimensionou, ou você errou na estrutura, você pode reforçar com a manta de fibra de carbono. Claro que o concreto tem que ter uma resistência mínima, normalmente em torno de 20 MPa, para poder que essa transferência de carga seja bem feita e você recuperar a estrutura. Versatilidade. Então você tem aqui um pilar, você pode fazer assim e recuperar a flexão. Aqui você pode, por confinamento, claro, você quebrando a esquina, né? Porque se você tiver a esquina do pilar, você vai ter um ponto aqui que você vai ter uma concentração de tensão. Você arredonda as esquinas do pilar e você envolve a manta e você aumenta a resistência à compressão do pilar por confinamento, né? Ela tem uma grande resistência, eu falei 4, 5, 6 mil MPa. Então ela confina esse pilar, então aumenta a resistência à compressão do pilar. Como também, né, em vigas, você pode, aqui, você ter a flexão, ali o cisalhamento, né? Aqui você vai ter flexão e aqui momento negativo. Então você vê que ela é muito versátil. Você tem uma velocidade muito grande, ela tem uma grande resistência e ela se molda a superfície. Claro que a gente tem que ter cuidado com a preparação da superfície, né? Vamos ver aqui. Preparação. O sistema de fibra de carbono necessita de uma perfeita aderência ao concreto. Então veja, não adianta você pegar... a preparação do substrato de concreto tem que levar em consideração a abertura da porosidade e não apenas um lixamento superficial. Ou seja, essa lixinha de que a gente pega normal, que bota em lixadeira, não é para utilizar isso. É utilizar um debaixo de diamante, né, e comer pelo menos de 1 a 2 milímetros da estrutura. Você vê, se você come de 1 a 2 milímetros, depois bota 3 milímetros, você aumenta 1 milímetro. Então isso é importante para que a gente tenha realmente a abertura. Você vai precisar transferir cargas altas. Então você precisa realmente de uma abertura de porosidade. Então não é simplesmente lixar a superfície que você tem uma superfície bem feita. É debaixar a superfície, fazer uma perfeita limpeza, né, com soprar, né, para poder limpar realmente, tirar todo o material solto. Tá? Então a lixadeira,
uma fresa de limalha ou uma fresa manual que antigamente vendia, não sei mais se tem ainda, mas deve ter. Tá? Então você faz uma perfeita preparação da base. Então veja, não adianta você ir no mercado comprar uma manta de qualidade se você não prepara bem a base. Você tem que comprar uma manta de qualidade, um sistema de qualidade, usar todo o material primer do fabricante, o epóxi do fabricante, se tiver argamassa de regularização também do fabricante, para você ter uma compatibilidade dos materiais. As resistências dos materiais têm que ser compatíveis para você ter realmente um sistema de manta bem feito. A data substrata após a preparação. O desvelamento que exceda 10 milímetros a cada 4 metros tem que ser recuperado, ou 4 milímetros a cada 30 centímetros deve ser regularizado. Porque você não pode ter essa deficiência para que a manta tenha concentrações naquele ponto. Então você tem que ter uma boa preparação. A experiência é sempre bom. E lembre-se, não adianta você chegar aqui, olha, eu vou reforçar um prédio, uma viga, eu posso botar manta simples. Não. Tem que ter projeto estrutural, tem calculistas especializados em calcular manta de fibra de carbono para reforço estrutural. Então, não é simplesmente você chegar, vou botar uma manta. Tem fabricante que nem vende sem projeto, porque pode ter problema e daqui a pouco você ter que queimar um processo devido a não ter um projeto. Então, é uma coisa séria, tem que ter um projeto, tem que ter um calculista especializado em manta de fibra de carbono, que possa lhe dar um projeto, se vai ser manta simples, manta dupla, o comprimento da manta, a largura da manta, tudo isso dimensionado em projeto. Para a regularização do substrato pilares, vigas e lajes, deve ser utilizada a argamassa epóxi estrutural tixotrópica, ou seja, do mesmo fabricante que você vai fazer a manta, tá? Vamos lá. Sistema de reforço com manta. Função do primer epóxi. Garantir a aderência do reforço ao substrato concreto. Então você tem um primer que tem que ser compatível. Função da resina epóxica, né? Garantir a aderência ao primer, transferindo as tensões tangenciais do reforço para o substrato concreto, estabelecendo assim a integridade do conjunto reforço epóxi concreto. Ou seja, o reforço com a manta de fibra de carbono, ela tem total importância com esse epóxi. Por isso não adianta você pegar uma manta de fibra e comprar um epóxi no mercado. Tem que ser um epóxi que ele tem aquela viscosidade, aquela característica, aquela resistência, para poder você incorporar realmente e fazer aquele sanduíche que você tem numa manta de fibra de carbono. E a função da manta de fibra de carbono, suportar os esforços aplicados sobre a estrutura por apresentar maior resistência e rigidez. Então esse é o sistema de manta. Então vamos mostrar agora como é que é a aplicação. Aplicação do sistema. Primeiro, cortar a manta do tamanho do projeto e passar o epóxi estruturante. Então você tem lá, você monta uma bancada maior do que a maior manta que você vai utilizar e aplica o epóxi estruturante na manta. Depois, aplicar o primer epóxi no concreto e depois o estruturante. Então você vai lá no concreto, aplica o primer e vai lá e coloca o estruturante. Então você aplica o epóxi no concreto. Coloca a manta no concreto. Então você vai lá, a manta geralmente vem com esse papel, né? Então você coloca a manta no concreto, passa o rolo tira-bolhas, né? Então tem um rolo que, além dele eliminar os vazios, ele uniformiza a espessura do epóxi. Então você começa a incorporar. Aplica o epóxi estruturante novamente na forma, no concreto, sobre a manta, né? Então você colocou a manta, aplica novamente o epóxi estruturante. Observações. Caso exista outra camada de manta, executar o item 1 e dos 3 a 5. Ou seja, você vai aplicar uma nova manta, então você faz todo o item 1, 3, 4 e 5 para aplicar uma nova camada de manta, se caso o projeto peça. Agora, caso o concreto fique exposto à luz do sol, aplicar tinta resistente ao UV, né? Porque senão o epóxi não resiste ao UV, ele vai ficar amarelado. Caso o concreto fosse revestido com embolso, jogar areia grossa de quartzo seca para aumentar a ponto de aderência. Então, se você for colocar algo sobre esconder o reforço, joga areia de quartzo seca com a granulometria que o fabricante vai lhe dizer, porque vai depender também da viscosidade do epóxi, tá? Para que você possa ter essa aderência, porque a gente sabe que o epóxi vitrifica. Então, se você espera vitrificar, não vai dar aderência na sua argamassa ou no que é que você vai colocar, ok? Mas já existem mantas que você não precisa colocar primer, você bota já o estruturante com uma certa consistência, já sem precisar passar o epóxi na manta, você já bota a manta nesse local,
passa o outro, tira a bolha e só passa o estruturante. Então, a modernidade chegou. Por isso que eu digo, é importante a gente sempre estar se atualizando para que a gente possa cada vez mais fazer de uma forma mais rápida, mais segura, com menos mão de obra. Quanto menos mão de obra a gente tem no serviço, né, menos probabilidade de erro tem. Não estou falando mal de mão de obra, por favor, mas a gente sabe que quanto menos etapa nós temos no serviço, maior a probabilidade de a gente não ter problemas nessa estrutura, ok? Então é isso que eu queria falar sobre a manta de fibra de carbono. Na próxima... Opa, calma, desculpa. Controle de qualidade, já esquecendo, né? Como é que a gente faz um sistema desse e depois não tem o controle de qualidade. Primeiro, o teste de vazio. Então você vai pegar o martelo e sai lá batendo, né? Sai lá batendo para ver se tem aquele famoso som choco, né? Você pode fazer um teste de aderência, ver se realmente ficou bem agarrado. Você vai lá e faz um pull-off. Futuramente eu vou até falar como é esse teste do pull-off, tá? E também teste de carga. Você faz aquelas piscinas, o concreto tem que resistir X, então você dimensiona a altura da piscina para que você possa ver, e lá embaixo bota os deflectômetros. Então você percebe se realmente não vai ter a deformação, se ele está segurando. Então é isso. Então você executou um serviço de qualidade, é importante você também testar. É muito difícil de ver as pessoas testarem, mas é importante fazer os testes para que a gente tenha certeza que deu certo. O ruim é depois ter que ter algum problema e a gente voltar na obra para fazer alguma coisa, ok? No próximo vídeo nós vamos falar sobre o tratamento tradicional da corrosão. É simples, mas necessita de atenção. Aguardo você lá. Forte abraço.